Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, começamos agora o segundo bloco. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções no mundo, né, Lília? Não tem outro assunto agora, né? Não, hoje é por muito tempo ainda, né? Esse vai ser o assunto que vai dominar qualquer canal de TV, rádio, né? Inclusive aqui na Rede Alesp, né? Pois é, parece que a gente está num filme de ficção científica, né? Eu fico imaginando, assim... Gente, você imaginava isso ano passado? Abril do ano passado, você imaginava que isso ia acontecer? Não. E sem a conclusão ainda do resultado final, né? Ninguém sabe, né? Pois é, e tá todo mundo... Estamos no novo, tudo é novo. Tá todo mundo preocupado. Vamos seguir aqui com o jornal? O Departamento de Física da Universidade de São Paulo criou uma câmara de ozônio capaz de matar o vírus presente nas EPIs, que são os equipamentos de proteção individual utilizados por médicos e enfermeiros. Esse equipamento foi desenvolvido através de pesquisas dos cientistas da universidade e é capaz de esterilizar cerca de 3.000 máscaras por dia. Essa câmera também pode desinfetar luvas e outros produtos de proteção que os profissionais da saúde utilizam no combate à pandemia do Covid-19. Pois é, a câmera também pode ser levada para a unidade de saúde que precisa esterilizar essas EPIs. Em São Carlos, ela será utilizada no Hospital Escola e também na Santa Casa. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, ainda falando da Universidade de São Paulo, pesquisadores da USP criaram uma plataforma que possibilita a doação de insumos como reagentes, células, fungos e vírus entre laboratórios e cientistas. A Socialab foi criada em março de 2020 e já está sendo utilizada por cerca de 103 laboratórios. A plataforma é uma rede social de cientistas. A gente começou com o mais fácil e evidente, que são os reagentes. A gente está aumentando também os estoques de células de pesquisadores. Você tem ideia da quantidade de células que as pessoas acumulam durante 30 anos de trabalho? Grupos com 80.000 isolados de sangue que estão com pesquisador e ninguém sabe que negócio está lá. Quando você coloca na Socialab, você fica visível. A indústria consegue achar o professor, disse um dos fundadores da plataforma, Lúcio Freitas Júnior. Pois é, a ideia surgiu quando o microbiologista Lúcio Freitas Júnior percebeu que muitos pesquisadores tinham dificuldade de conseguir insumos para realizarem as suas pesquisas. Mas, por outro lado, muitos laboratórios e universidades descartavam materiais sem sequer utilizá-los. Tem uma demanda represada no Brasil inteiro por reagentes simplórios. São reagentes que você compra com dinheiro público e você não gasta mais de 20% do material adquirido. Cerca de 80% vai para o lixo porque passou da validade. Quando vai para o lixo, a sua universidade gasta dinheiro com isso. Então, você perde, a universidade perde, todos perdem. Se o vizinho quer, por que não disponibilizar enquanto está na validade? Conta Lúcio. Pois é, a plataforma está sendo utilizada por vendedores, laboratórios, pesquisadores. Aqueles que possuem um reagente ou material em excesso fazem o cadastro, assim como aqueles que necessitam. Segundo o Socialab, as informações de estoques disponibilizados são confidenciais. O pesquisador que necessitar do insumo deve pedir a doação e o sistema lhe mostra os locais que possuem o produto e que estão geograficamente perto. Um deles é escolhido. De acordo com o Lúcio, algumas empresas também encontraram na plataforma a possibilidade de diminuir seus prejuízos e também ajudar a pesquisa no Brasil. Atualmente, a plataforma reúne 103 laboratórios, 8.643 reagentes e 1.059 células entre vírus, bactérias, fungos, protozoários e linhagens celulares. O serviço é gratuito e aquele que será beneficiado com a doação paga apenas o valor da entrega. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Dante Lang, médico-presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia. Ele fala sobre a campanha da Sociedade Médica para a doação de sangue em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Dante, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. O senhor nos escuta? Sim, bom dia. Bom dia, doutor Dante, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia.
Então, fala um pouco sobre essa campanha, doutor, da Sociedade Médica para a doação de sangue em tempos de pandemia de coronavírus. O pessoal fica em casa, né? Não vai aos hemocentros, né? Isso é uma situação que todos estão vivendo, que é o afastamento social, o isolamento social. Portanto, isso tem consequências em todos os aspectos e em todos os segmentos. Isso acontece também em relação à doação de sangue. As pessoas ficando em casa não vão aos serviços de hemoterapia para realizar a doação de sangue. Portanto, ocorre uma diminuição das doações e uma diminuição dos estoques de sangue. A partir disso, a Associação Brasileira de Hematologia, em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol, elaborou um projeto para a realização de doação de sangue nos estádios de futebol que estão fechados atualmente e que são locais amplos, arejados e que poderiam ser realizadas coletas nesses locais a partir de agendamentos. Então, isso favoreceria do ponto de vista de área física e também seria feito essas coletas seriam feitas na forma de agendamento, evitando a aglomeração de pessoas nos locais. Vai lá, Lília, faça a sua pergunta. O doutor, a pessoa que ela contraiu ou está com suspeita de ter contraído o Covid-19, qual é o período que ela tem que esperar para depois ser um doador de sangue? Bom, aí existem duas situações distintas. Uma outra possibilidade em relação ao tratamento dos pacientes com Covid-19 é a possibilidade de utilizar o plasma de pacientes que tiveram Covid e que se recuperaram, que sararam, depois de em torno de 14 dias, eles podem doar plasma, e aí especificamente o plasma, porque esse plasma tem um alto título de anticorpos contra o vírus e isto pode ser administrado aos pacientes que estão doentes e que estão graves. Então, essa é uma situação. Indivíduos que tiveram a doença e que podem ser doadores de plasma. Consequentemente, isto também pode ser realizado para doar sangue de forma rotineira. Mas o importante em relação aos indivíduos que tiveram a doença é essa possibilidade de ser doador de plasma. E qual é o efeito? Que tem pessoas que têm resistência, que a gente sabe que contrai o vírus, pega uma gripe, sara, nem sabe que teve o Covid-19 e vai nos centros e doa o sangue. Para quem está, o receptor, ele tem alguma ameaça, alguma situação que possa prejudicá-lo? Bom, em primeiro lugar, qualquer pessoa que esteja com qualquer sinal ou sintoma de doença não pode ser doador. Essa pessoa é descartada na entrevista, na avaliação médica que é feita no serviço de hemoterapia. Portanto, esse risco não existe, porque qualquer pessoa com algum tipo de algum sinal ou sintoma de doença, independente de qual seja, ele é descartado na avaliação médica que é feita antes da doação. E como que se encontra os bancos de sangue hoje? Por quanto tempo ainda eles conseguem se sustentar com sangue? Essa pergunta não tem resposta, porque isso é uma situação dinâmica. A gente não consegue avaliar o que acontece em cada serviço, em cada hospital, no Brasil inteiro. O fato concreto é que existe uma situação de diminuição da doação. Então, nós temos que evitar que isso piore e, obviamente, a maneira de fazer isso é estimulando a doação de sangue. Doutor, quais são os conselhos, então, para as pessoas que querem doar? O que pode ser feito, assim, nesse período aí de quarentena? Bom, o importante é que essas pessoas liguem para qualquer serviço de hemoterapia, o mais próximo, ou que conheça, em algum hospital ou fora dos hospitais, e que agende a doação de sangue, para evitar o que todo mundo tem que evitar, que é a aglomeração, que é o acúmulo de pessoas juntas no mesmo local. Isso é o mais importante. Além disso, as pessoas que forem doar sangue têm que ficar tranquilas, porque as pessoas que estão lá trabalhando, colhendo sangue, estão protegidas e, obviamente, se protegendo, protegem também os doadores, no sentido de evitar a contaminação através do contato próximo. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, a presença do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor Dante. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, doutor.
Bem, pessoal, e a Prefeitura de Itapira, no interior do estado, decretou toque de recolher em todo o município como medida para conter o avanço do coronavírus. A cidade de 74 mil habitantes confirmou mais 2 casos positivos e chegou a 11 pacientes com Covid-19. A medida passa a valer hoje e proíbe o trânsito de pessoas nas praças e vias públicas entre 9 da noite e 6 da manhã até o dia 22 de abril. Segundo a Prefeitura, a fiscalização do toque de recolher ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel liberou parcialmente a atividade comercial para cidades que não registraram casos de Covid-19. O decreto também estabelece que aderir às mudanças é uma escolha do prefeito de cada. Município. Cada prefeitura, caso opte pela flexibilização, precisa realizar um ato legal para registrar a alteração e deverá manter fiscalização rígida nas normas sanitárias, principalmente aquelas tomadas para combater o novo coronavírus. Pois é, na mesma edição do Diário Oficial, o governador também alterou o decreto do último dia 27, autorizando o funcionamento de estabelecimentos comerciais apenas para entregas a domicílio. A regra ela não contempla supermercados, farmácias e serviços de saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimentos similares. Pois é, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos parecidos continuam com atendimento ao público a 30% da capacidade de lotação, com a normalidade de entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento. Vamos falar um pouquinho dessa medida do governador do Rio de Janeiro, porque é uma medida um pouco perigosa. Mesmo que o município, Lília, não tenha registrado casos da Covid-19, do coronavírus, a partir do momento que você libera, né, o isolamento e tal, você está colocando essa população em risco. Então é bom a gente falar aqui, quer dizer, a posição da Organização Mundial de Saúde é fique em casa. Então, mesmo se o seu prefeito, enfim, se alguém liberar, a medida sanitária correta é ficar em casa, aderir ao isolamento. Então, essa é uma medida muito importante nesse momento, porque as pessoas acham que não tem caso aqui, mas vai acabar tendo, né? É uma medida um pouco perigosa isso. O prazo ele pode ser longo ou não e vai depender muito da consciência da gente, né, Luciano? Ficar em casa. Todo mundo deve ter essa consciência, independente do que outras pessoas que estão num nível superior a nós achem, né? Medida sanitária diz ficar em casa. Vamos ficar em casa para tentar passar isso logo, né? E todo mundo poder voltar a uma vida normal. Vamos evitar mortes, né? Principalmente. Bem, gente, vamos continuar aqui. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Marcelo Cantarelli, médico e integrante da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. Essa palavra me pegou. E cardiologia intervencionista. Ele nos fala sobre doenças cardiovasculares e o coronavírus. Bom dia, doutor Marcelo. Está nos escutando? Sim. Vocês estão me escutando? Sim, perfeito. Doutor Marcelo, Ótimo. A gente poderia estar começando, o senhor poder falar um pouquinho sobre pessoas que possuem doenças cardiovasculares, se elas estão no grupo de risco? Sim, elas estão e é fácil de a gente entender. A doença cardiovascular, que ela engloba o infarto do miocárdio, o derrame cerebral e os fatores de risco que levam a essas doenças, e o principal deles aí a gente tem a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Essas doenças representam 1/3 de toda a mortalidade por doenças no nosso planeta, ou seja, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, são 17 milhões de pessoas que morrem por doença cardiovascular todos os anos. Então, por ser a mais prevalente, já fica mais ou menos lógico que é essa doença que vai estar mais presente quando as pessoas pegam qualquer infecção, uma delas o coronavírus. E ainda tem um outro dado. Os idosos, ou seja, acima de 60 anos, a prevalência da hipertensão arterial, ou seja, as pessoas que têm pressão alta, elas estão muito mais na faixa acima de 60 anos. Para vocês terem uma ideia, abaixo de 50 anos, a gente tem aí uma prevalência de pressão arterial alta, abaixo de 30%, 40%. Acima dos 60 anos e principalmente acima dos 70 anos, a chance da pessoa
ter hipertensão ou ter pressão alta é acima de 70%. Então, a gente pode inferir que os idosos, 70% dos idosos acima de 70 anos têm pressão alta. E os idosos estão na faixa de risco do coronavírus. Então, a maioria, vamos dizer que 70% dos idosos que estejam acometidos pelo coronavírus, 70% deles são hipertensos, ou seja, eles já têm algum tipo de doença cardiovascular. Consulta agora com o senhor aqui. Eu tenho hipertensão, né? Eu tomo remédio todo dia. Então, quer dizer que o risco é maior, então, para quem tem doença do coração, né? Isso pode... Porque o coração está ali pertinho do pulmão também, né? Na verdade, a doença, a Covid-19, ela causa uma inflamação sistêmica, ou seja, todo o organismo entra num estado inflamatório. A doença cardiovascular, e principalmente a doença das coronárias, ela tem uma natureza também inflamatória. Uma das causas de infarto é a placa de gordura que está lá na coronária sofreu uma inflamação e ela se rompe, ocorre a formação de um coágulo ali naquele local e entope 100% a artéria, provocando um infarto. Então, a inflamação ela também está relacionada com causas de infarto. E também ocorre uma inflamação do músculo cardíaco e das membranas que envolvem o coração, chamada pericárdio, chamada então de uma miocardite ou uma pericardite. Então, a miocardite ela também acontece em algumas infecções virais. E uma delas, a gente está vendo agora, também o Covid-19. Então, a miocardite ela pode levar a uma falência do coração, quer dizer, o coração começa a bater com mais dificuldade, ficar mais fraco, levando a uma insuficiência cardíaca. Isso é uma coisa que também acontece nesses pacientes. Então, o coração, ele está ali, como você falou, no meio dos pulmões. E ele sofre realmente esses processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios podem levar a uma debilidade do coração ou levar até fenômenos que podem causar o infarto do miocárdio. Pessoas que fizeram cirurgias cardiovasculares, tiveram infarto, essas pessoas têm mais propensão também, né? Tem que tomar mais cuidado, né? É um grupo de risco, né? Sim, é um grupo de mais risco as pessoas que já fizeram alguma cirurgia cardíaca, tipo ponte safena ou troca de válvula, ou que já fizeram angioplastias coronárias com implantes de stents, ou que já tenham uma hipertensão arterial importante, ou que já tenham alguma fraqueza do músculo cardíaco, que é a chamada insuficiência cardíaca, né, que tem o coração crescido. Então, esses pacientes, eles, por tomarem já uma série de medicações, por terem já algum acometimento do coração, quando eles se acometem de alguma infecção, e aí o coronavírus está mostrando isso, eles podem ter um agravamento da sua condição inicial, ou seja, o coração ele pode baquear um pouco, ou seja, ele pode sofrer um pouco mais por consequência dessa infecção. Eu queria dizer também o seguinte, que a gripe comum, a gripe por hemófilos, tá certo? Essa que a gente toma vacina, e graças a Deus existe a vacina para ela. Quando se tem surtos de gripe, na sequência desse surto de gripe, acontecem os surtos de infarto do miocárdio. Por quê? Porque a infecção ela pode levar a essa descompensação dessas doenças cardiovasculares. E o Covid também não é diferente, porque ele causa uma inflamação, né? E pode predispor também uma piora da doença cardiovascular. Então, as pessoas que têm doença cardiovascular, mais do que outras, e a gente está vendo isso pela estatística do Ministério da Saúde, porque é a comorbidade mais prevalente, mais do que outras, elas têm que ficar isoladas. Como o vírus é um vírus de transmissão respiratória por gotícula, você só vai pegar essa infecção se você ficar próxima a uma pessoa que tem o vírus e ficar batendo papo com ela numa distância inferior a 1,5 metro, e aí você pode se contaminar. Então, essas pessoas elas têm que ficar realmente isoladas e tomar o cuidado que é o distanciamento entre as pessoas, ou o isolamento que o Ministério da Saúde está preconizando. Né, das pessoas que têm doenças cardiovasculares, qual seria o alerta nesse momento que nós estamos vivendo para ele procurar uma ajuda médica?
O alerta é aquele que o Ministério da Saúde veicula e as sociedades médicas de especialidade, e aí inclui-se a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o seguinte: caso você tenha sensações de falta de ar, uma falta de ar que você cansa para andar, tomar banho, de repente você tem uma escada na sua casa que você subia e descia tranquilamente e você começa a cansar muito mais, precedido de outros sintomas, como febre, como a tosse, sintomas gripais, você pode estar tendo já um acometimento da sua respiração, um acometimento pulmonar pelo coronavírus. Então, quando se começa a ter a falta de ar e quando começa a ter um cansaço e ainda é relatado tontura, sensação de desmaio, isso pode significar que o seu sangue não está sendo bem oxigenado, porque o pulmão que faz essa troca, que faz a oxigenação, não está trabalhando bem, porque está acometido pela pneumonia causada pelo Covid, né, pelo coronavírus. E o sangue oxigenado, ele é muito importante, e as pessoas que já têm algum grau de cardiopatia, eles precisam estar com o sangue bem oxigenado. Então, qualquer mudança ou redução dessa saturação de oxigênio nos pacientes que têm cardiopatia, isso é mais sentido do que nos outros pacientes. Então, o momento de procurar o atendimento médico, que seja a unidade básica de saúde ou o pronto-socorro, é justamente quando aparece o cansaço, aparece a falta de ar, ou essas sensações de desmaio, de tontura, precedidos de febre, de tosse e dos outros sintomas. Então, esse é o momento de ser avaliado, né? A gente não recomenda, mesmo que a pessoa seja um hipertenso, que tome remédio, que tenha feito angioplastia, etc. Se os sintomas forem leves, como apenas febre, uma tosse leve, enfim, que não vá a pronto-socorro, que não vá se expor, né? Você pode utilizar, se tiver dúvida, recursos que já foram autorizados pelo Ministério da Saúde, como da telemedicina, a teleorientação, a teleconsulta, enfim, que já está disponível pelo Ministério, ou tirar dúvida com seu médico, enfim, antes de procurar se expor. O momento de ir ao hospital, realmente, é para você ser avaliado na sua condição respiratória, ver a sua saturação de oxigênio, a sua frequência respiratória e ver se haverá necessidade de você ser submetido a uma internação hospitalar e a outros exames. Coronavírus, eles podem mascarar sintomas de infarto agudo? Sim, ele pode mascarar, por quê? Porque ele pode provocar, inclusive, dor no peito, né? Ele pode provocar dor no peito, que é um sintoma clássico do infarto do miocárdio. Existem já alguns casos que foram relatados na Europa, de pacientes que tiveram um quadro muito similar ao infarto agudo, e não era, né? Era o coronavírus, eram sinais de miocardite, porque essa inflamação do coração pode dar uma alteração do eletrocardiograma muito parecida com o infarto agudo, ela pode dar uma dor muito parecida com o infarto agudo do miocárdio e não ser. Mas a recomendação é, realmente, se você tiver sintomas sugestivos de infarto, que é aquela dor constritiva, dor em aperto ou queimação no meio do peito, acompanhado muitas vezes de enjoo, de uma sudorese fria, às vezes uma dor que corre para o lado do braço esquerdo, que sobe para o pescoço, vai para as costas. Se você tem esses sintomas, que podem ter falta de ar, inclusive, a orientação é que vá ao hospital. Oi? Pode ser que você não esteja com coronavírus, que seja um infarto do miocárdio. O que a gente está vendo nessa época de coronavírus, e isso está acontecendo no Brasil, já aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, está acontecendo nos Estados Unidos, é que está reduzindo o número de pacientes que chegam com infarto nos hospitais, nos prontos-socorros. E por quê? Porque as pessoas têm ficado mais em casa, têm mais receio de hospital, e muitas vezes os pacientes que estão chegando aos nossos hospitais, eles já estão chegando com um quadro de infarto mais agravado, porque passou alguns dias. Então, se o teu sintoma for dor no peito, independente de ser algo Covid, ou infarto ou não,
A dor torácica é um sintoma de alarme que a pessoa tem que ir ao hospital para afastar o diagnóstico de infarto, que é uma doença que, se você não for atendido nas primeiras horas, a chance de mortalidade é maior que 50%. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do doutor aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelos esclarecimentos que são de utilidade pública aí. Muito obrigado aí por ter atendido a nossa equipe nessa época de quarentena, doutor. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outra participação e qualquer outra informação. Muito obrigado. Tá certo. Bem, continuando aqui, depois de 3 meses, a província chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro da pandemia de coronavírus no mundo, suspendeu a quarentena. Foram 11 semanas e a China encerrou formalmente na madrugada desta quarta-feira o isolamento em Wuhan, imposto desde o dia 23 de janeiro como uma medida para conter a disseminação do novo coronavírus. A partir de agora, os moradores da região vão conseguir sair de suas casas sem autorização especial, mas terão que baixar um aplicativo no celular com dados sobre sua saúde e de controle dos seus movimentos. O fim da quarentena foi marcado com um espetáculo de luzes. Além disso, estradas e ruas da cidade registraram trânsitos e diversas pessoas viajaram de trens e aviões para sair da região. A cidade de Wuhan foi o primeiro epicentro da doença na China, onde 3.331 pessoas morreram. O número diário de mortes, no entanto, está caindo há semanas. Nas últimas 24 horas, o país registrou apenas 32 casos de infecção por coronavírus, sendo todos importados. E pela primeira vez não teve mortes, segundo a Comissão Nacional de Saúde da China. Então, Lília, o que está acontecendo lá, a gente espera que seja o que vai acontecer aqui daqui a alguns meses, né? É expectativa para nós também, né? Ou seja, nós temos a esperança, se todo mundo cumprir, fique em casa, logo a gente também... A quarentena termina mais cedo. Termina mais cedo e vamos voltar à vida normal. O que você vai fazer depois que terminar a quarentena? Eu gosto muito de parque, né? Ibirapuera, você caminhar, ver natureza, levar os seus bichinhos que tá dentro de casa também, tadinhos, né? Acho que a natureza é a melhor opção para você dar uma leveza na alma, né? E você? Eu acho que eu vou querer ir numa festa, assim. Festa? Vou querer festa. Olha que legal, olha como nossos gostos são antagônicos, Não, mas né? eu também gosto de parque também, né? Parque é bacana. Eu acho que eu vou... Se bem que eu gosto tanto da minha casa que essa quarentena não me afetou, lógico. Chega depois de um certo tempo, você começa a ficar um pouco ansioso, né? Porque você está em casa. Quando você está em casa, você sabe que você pode sair, é uma coisa. Mas quando você está em casa, porque tem que ficar... O não pode, a pressão de não poder que dá aquela que pode dar a doença mental. Porque a doença mental é o segredo de tudo para a gente poder estar bem equilibrado, né? Evitar isso. O não poder, eu acho que pesa um pouco, né? Pois é, então, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem que aguentar firme agora, né? E esperar um pouquinho para essa quarentena terminar mais cedo. Quanto mais tempo a gente ficar em casa, mais cedo essa quarentena Depois termina. Você vai comigo pro parque, caminhar, levar os nossos bichinhos e eu vou com você pra festa. Pois é, vamos embora, vamos fazer as duas coisas, né? As duas coisas. Tá certo. Se Deus quiser. Pois é, a gente agora tem uma entrevista aqui com o Tenente Nascimento, ele está na linha com a gente, né? Vai falar sobre a atividade parlamentar aqui na Assembleia. Tenente, o senhor escuta a gente? Estou escutando, bom dia a todos e a TV Alesp, a todos aqueles que estão agora nos ouvindo aí e trabalhando muito. Ontem nós tivemos ainda reuniões com as comissões permanentes, CCJ, CFO e de orçamento, a fim de que possamos deliberar e aprovar emendas importantes que estão aí para a votação e atender, logicamente, rapidamente, a necessidade urgente em prol do povo paulista, a contenção do Covid-19. O que a Assembleia, né? A gente está perguntando isso para todo mundo hoje aqui. O que a Assembleia pode fazer, né, nesse período de coronavírus? A gente está vendo que a Assembleia está fazendo aí sessões virtuais, está deliberando sobre vários assuntos importantes. O que mais que uma casa legislativa como essa pode fazer pela população nesse período, Tenente? Bom, vamos lá. Eu acabei de receber, inclusive do Palácio, acabei de receber a seguinte situação. As nossas emendas, põe que eu estou
As nossas emendas parlamentares na área da saúde, todas elas estão sendo, já foram liberadas, acabamos de liberar agora, e várias emendas que foram destinadas à área da saúde, como indicamos para o Instituto Brasileiro do Câncer, o Conjunto Hospitalar de Mandaqui, o Hospital das Clínicas da Mulher lá em Campinas, né? A Unicamp, a Associação dos Fornecedores de Canas é um hospital também. Instituto de Câncer, Amaral Carvalho. Então, nós estamos aqui empenhados em mandar essas emendas a fim de que eles venham ter esse atendimento. Já foram liberadas, estão sendo recebidas, já vão ser pagos de hoje para amanhã, para que eles possam tomar medidas importantes no atendimento à saúde, principalmente. E também aprovamos aí, estamos ontem na Comissão de Constituição e Justiça, onde tem um projeto, 174, que veio do governo a fim de que todos os fundos venham ser realocados a uma conta emergencial para que possam também ser destinados ao Covid-19. E tiramos apenas os fundos o FEPOM, que é o Fundo da Polícia Militar, né? O Fundo Especial da Polícia Militar, e o FIES, que é o que atende aí o Corpo de Bombeiros também. São dois fundos que eles já estão fazendo isso em benefício dos profissionais da área de segurança e também da saúde. Então, esses dois fundos não foram inclusos nesse projeto que será votado hoje à tarde. Pode acompanhar hoje à tarde aí o pessoal, TV Alesp. Nós teremos a sessão plenária a fim de deliberar e que possam chegar rapidamente esses recursos para que venham atender o mais urgente possível, porque agora a necessidade é preemente. Independente de sigla partidária, no momento agora é de todos em favor da vida. Como é que o que o senhor está fazendo agora nesse período de quarentena? Lógico que o senhor está aqui na Assembleia, trabalhando, enfim, trabalhando com assuntos da Assembleia. Mas como é que está o senhor agora na quarentena? O que o senhor tem feito? Como é que o senhor tem passado esse período? Conta pra gente. Olha, o período nosso tem sido uma constante atendimento, porque chega até nós vários pedidos de outras comunidades ou das nossas entidades religiosas, das nossas igrejas, e nós estamos tentando atender cada um. Por exemplo, nós estamos agora com um grande movimento ali na Zona Norte, que é a nossa Igreja Maranata. A Igreja Maranata, onde fizemos, e já está pronto, juntamente em parceria com o vereador Gilberto Nascimento, que está em campo, nós aqui de casa, mas ele lá em campo, onde está sendo feito, nós estamos já fazendo na igreja, recebemos doações, quase 1.000 refeições diárias estão sendo feitas de distribuição no centro da cidade. Nós agora, mais um ponto avançado de uma de nossas igrejas, que é do Ministério do Ipiranga, inclusive, ali na Praça da Sé, onde nós vamos também fazer a distribuição de alimentos àquele pessoal que está ali mais necessitado. E agora estamos também trabalhando, já temos autorização, já fizemos isso juntamente com os órgãos governamentais para fazer um centro de distribuição avançada para que venha distribuir produtos de higiene que vai ser lá na Igreja Deus e Amor, que já a partir dessa semana também, a Igreja Deus e Amor é aquela que tem ali no centro ali, que todos conhecem aquele grande templo. Ali nós vamos fazer um centro de acolhimento. Já está sendo feita a instalação de um centro de acolhimento às pessoas que estão na rua, então vão ter esse albergue que já começamos a fazer as tratativas e já estão sendo feitas as movimentações. Aquele prédio da antiga Mesbla, né? Você talvez não conheça, não lembra, mas aquele prédio ali está já sendo feito e restaurado para fazer esse centro de acolhimento às pessoas que possam ser albergadas. Então, nós estamos aqui trabalhando muito em contato com essas instituições, né, que estão sendo feitos esses pedidos, né, necessários das emendas e esse atendimento social,
e nós estamos trabalhando diuturnamente, não estamos parados, não. Deputado, fala um pouco para a gente como é que o senhor vê essa sessão virtual que está acontecendo, né? Como é que o senhor vê essa questão? O senhor está gostando dessa nova forma de reunião aqui da Assembleia, dos parlamentos brasileiros de uma maneira geral? Para nós foi uma novidade, né? Na realidade, nós que já temos um pouco mais de experiência, não vou falar de idade, mas um pouco mais de experiência, então a tecnologia chegou para ficar. Chegou para ficar. Eu tenho, por exemplo, tenho 3 netos, uma tem 7 anos e o meu outro neto 4 e um de 4 meses. E a minha netinha, eu preciso ver alguma coisa na internet, eu precisava ver alguma coisa aqui na rede. Ela, não, faz isso, faz aquilo. Então, eles já estão inteirados, que é a nova geração. E o que aconteceu com essas sessões virtuais? Nós tivemos que também nos adaptar e aprender, porque como nós inauguramos na segunda-feira, aliás, eu fui o primeiro parlamentar a inaugurar, inclusive o plenário virtual do pequeno e do grande expediente, tive que procurar, buscar, teve uma falha técnica que agora nós já vamos corrigir nas próximas. Então, chegou para ficar, está funcionando muito bem. Nós fez com que a Assembleia não viesse, o Parlamento não viesse a sofrer interrupção. Tivemos um grande exemplo, primeiro, que foi no Senado, a Câmara Federal está votando e nós aqui não está sendo diferente. Então, é importante conhecer um pouco mais de tecnologia e eu, por exemplo, estou à noite ainda fazendo, mas como eu sou acadêmico de Direito, e as aulas virtual. E isso tem nos dado uma condição de estar realmente atuando e que a Assembleia, que o Parlamento não pare e que possa tomar as medidas emergenciais com muita tranquilidade, com responsabilidade, para que venhamos atender e vencer todos juntos essa Covid que está assolando aí não somente o povo paulista, o povo brasileiro, mas aí no mundo, em todo mundo, como nós estamos acompanhando aí por todos vocês. Qual que é a perspectiva agora do mandato do senhor? O que o senhor tem planejado aí para 2020, apesar desse período de quarentena? Como é que o senhor analisa aí o mandato do senhor? O que o senhor pretende em 2020? Nós estamos na seguinte condição. Não obstante, nós apresentamos, inclusive, o projeto nosso que foi aprovado recentemente, que é o Patrulha Maria da Penha. É um programa muito importante e nós vimos aí, inclusive recebemos aí até um apelo até da ONU, né? Da ONU e também da ministra Damares, né? Que muito preocupado que nesse período da quarentena, o que aconteceu? Está começando uma onda crescente também de violência contra a mulher, e não só contra a mulher, também contra idosos e também crianças. Então, houve um apelo também do governo federal, do presidente Bolsonaro, para que fiquemos atentos. E aí nós acabamos de aprovar essa lei e já está atuando. Porque diante da lei do Patrulha, do Programa Maria da Penha, para que as pessoas que tiver conhecimento de algum caso de violência, que denuncie. Então, estão os órgãos aí, nós estamos aí dentro da própria lei que já está em andamento, que já está funcionando, que já funciona aqui, já funcionava aqui através da Guarda Civil Metropolitana, em que possa atuar e ir ao local da crise, já fazia isso. Agora nós também já temos o dispositivo que você faz pelo próprio aplicativo aí, um boletim de ocorrência, e aí, em feito o boletim de ocorrência, é destinado uma guarnição para ir até o local e também dar esse atendimento. Então, esse projeto nosso, que foi aprovado por unanimidade, a pedido da nossa ministra Damares e também do nosso presidente Jair Bolsonaro, que está realmente preocupado e atuante para que nós venhamos conter. Agora nós não temos que estar partido A, partido B, partido C.
Nós temos que conter essa epidemia e só faremos isso se tivermos irmanados e realmente numa condição de unidade, uma condição de união. Nós vimos desde o início falando do cloroquina, olha, é uma possibilidade. E agora nós vemos que temos relatos importantes. Por exemplo, nós tivemos o WHO. Você tomou ou não tomou o medicamento? Tomou ou não tomou? Tomou o medicamento. Então vem e fale, porque o presidente, ele tem a condição, ele estava certo. Quando ele falou, nós temos essa condição. Efetivamente, tem que se tomar os cuidados, porque toda ação gera uma reação. Verificar qual é a condição de cada paciente para não ser leviano e nem irresponsável. Mas aí o cloronaquina é um medicamento que realmente tem a condição de restaurar e tem salvo muitas vidas. E o que é de mais importante, aqui no Brasil. É uma coisa que está aqui no Brasil, aqui no nosso país. Veja que o mundo inteiro está procurando uma saída por um importante medicamento ou uma vacina. Conversei ontem, inclusive, com o cônsul de Israel e ele me falou, ele já deu uma entrevista, ele me falou, olha, nós em julho estaremos começando a fazer, vamos começar a fazer os testes com a vacina. Então, estão trabalhando a todo vapor, porque eles não têm lá ainda um medicamento, pelo menos mais eficaz do que o cloronaquina. Então, nós estamos aqui atentos, falando com todo mundo, para acharmos de fato uma saída, mas temos que reconhecer, quando o presidente falou do cloronaquina, muita gente torceu o nariz, mas aí agora nós estamos vendo que ele tem sido eficaz e temos muitos testemunhos, inclusive nós temos testemunho de muitas pessoas em todo o Brasil dizendo que foram curados através do cloronaquina. É o eficaz? Não podemos afirmar ainda, mas que tem dado resultado altamente positivo, tem sim. Tá certo, Tenente Nascimento, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho para o senhor aí durante a quarentena. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês, a TV Alesp, muito obrigado e a todo o povo que está nos ouvindo aí. Obrigada, Tenente. Bom dia para o senhor. Tá certo. Gente, um bebê recém-nascido foi diagnosticado com a Covid-19 no Hospital e Maternidade Santa Joana, na zona sul da cidade de São Paulo. O quadro é estável e ele permanece na UTI neonatal sem a proximidade de outros pacientes. O bebê inicialmente apresentou um problema gastrointestinal, um sintoma menos recorrente do novo coronavírus. Os sintomas mais comuns são a dificuldade para respirar, febre, tosse seca. Pois é, antes do diagnóstico da Covid-19, desse bebê, ele dividiu o mesmo berçário com outros 3 recém-nascidos. Um deles também foi diagnosticado com o vírus, mas recebeu alta no sábado, porque estava assintomático. As visitas no setor da maternidade não estão permitidas. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, a Escola Paulista de Defesa do Consumidor, por meio do seu Núcleo de Inteligência e Pesquisas do PROCON de São Paulo, constatou diferenças de preços de até 775% no quilograma da caixa de bombom. Os preços médios para esse item vão de R$ 34,00 a R$ 297,00. O valor médio do preço deste grupo do produto por quilo foi de R$ 113,00. Entre os ovos de Páscoa, em quilograma, os preços médios constatados vão de R$ 112,00 a R$ 509,00, uma diferença de 354%. O valor médio por quilo foi de R$ 242,00. A pesquisa foi feita no dia 18 a 24 de março pela internet com nova metodologia em 32 lojas de comércio online. Foram pesquisados 211 itens e comparados os preços dos produtos encontrados em, no mínimo, 3 sites visitados. Pois é, especialistas do PROCON de São Paulo orientam para que os consumidores façam uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos, ainda que lojas virtuais, considerando aí a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.
O Procon alerta que nas lojas virtuais é fundamental também comparar o preço do frete. É importante que o consumidor verifique com atenção o prazo de validade, a composição e o preço líquido do produto. Produtos licenciados com personagens em geral têm um preço mais elevado, em face do repasse do custo deste licenciamento. O órgão de fiscalização também lembra que ovos de Páscoa que trazem brinquedos em seu interior devem apresentar na embalagem a frase "Atenção, contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade". Também é obrigatória a indicação da faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição de faixa etária. Pois é, o Procon diz ainda que o brinquedo deve ter o selo do Inmetro na embalagem, identificando aí o fabricante ou importador, que são nome, CNPJ, endereço, instruções de uso e de montagem, quando for o caso, e eventuais riscos que possam apresentar à criança. Jornal da Rede Alesp. Pois é, o Jornal da Rede Alesp agora, a gente está fazendo aí um giro hoje com os deputados, Lilian, né? A gente vai conversar com o deputado Adalberto Freitas. Deputado, o senhor está na linha? Bom dia, estou na linha sim. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, graças a Deus, tudo bem. Deputado. Agradeço mais uma vez aí o convite aí da Rede Alesp aí de comunicação, por estar nesse momento de grande certeza aí na nossa vida, está nos mantendo atualizados sobre tudo que tem acontecido aí aqui em São Paulo e no Brasil. Muito obrigado. Como é que está o senhor na quarentena? O que o senhor tem feito? Conta pra gente aí. Olha, obviamente a gente não pode fazer, não estando fisicamente na Alesp, o trabalho é um pouco diferenciado, mas estamos trabalhando todos os dias. Por conta até mesmo dos projetos de lei que estão sendo apreciados aí, estamos no plenário virtual, nós deputados temos um grupo aí no WhatsApp, que foi criado um grupo de WhatsApp de todos os deputados, né? E nesse grupo nós debatemos diariamente aí todos os projetos que estão sendo colocados para nossa análise. Hoje à tarde vamos ter uma votação aí de um projeto de lei, já estamos discutindo desde ontem. Ou seja, a rotina mudou, estamos em casa, mas continuamos servindo aí a população, continuamos aí servindo aí aos propósitos nossos, que é de criar leis para poder atualizar aí sobre tudo que está acontecendo na nossa cidade em cima dessa crise. É bom deixar bem explicado para quem está ouvindo, quem está nos ouvindo, que desde que nós estamos apenas falando de projetos de leis para combater a pandemia. Todo e qualquer projeto de lei que estrutura a nossa conversa é para isso, é para combater essa pandemia aí, que é o que importa no momento. Todos os outros projetos aí vão ficar para depois, que hoje a preservação da vida e assistência à população é prioridade zero. Estamos atrás para fazer isso aí o quanto antes. Deputado, como é que o senhor vê aí essa inovação aí das assembleias, né, do Congresso, das assembleias legislativas, como aqui em São Paulo, dessa sessão virtual? Como é que o senhor está vendo essa mudança aí nesse momento de quarentena? Olha só, eu venho também da área de informática, né? Sou uma empresa aí que desenvolve software, então eu já era habituado a fazer reuniões virtuais, né? Então, ficou bom, né? E eu tenho certeza, assim, que está conseguindo, assim, ter um resultado positivo. A grande maioria dessa questão não estava acostumada, ensinou essa nova forma de estar interagindo com outros colegas no Legislativo. E eu tenho certeza absoluta que as coisas mudaram, né? Essa adaptação é muito bem-vinda e é certeza absoluta que nós vamos tirar uma lição muito grande disso, porque ficou muito bem claro, não só para nós, do Legislativo, como qualquer outra profissão aí, que existe sim a possibilidade de você resolver muitas coisas remotamente. Não há necessidade de você estar presente em todos os lugares. Obviamente, nós vamos ter que ter, vai continuar aí os debates, a presença física em melhores reuniões, mas muita coisa poderá também no futuro ser resolvido remotamente, porque há uma agilização na questão da informação e das decisões. Porque na Assembleia nós temos ali pessoas que vêm de várias partes do estado de São Paulo, tem que se deslocar, viagens daqui, viagens dali,
E muitas vezes a pessoa pode não estar presente, mas a opinião dela é muito importante. Eu até vou sugerir que num futuro, né, a gente possa ir levar em consideração o voto daquele parlamentar que não poderia estar presente por algum motivo ou outro, às vezes está internado, está com problema de família e tal, mas que o voto dele também seja válido via essa nova mudança que estamos se adaptando agora, que é virtual. A opinião virtual, a pessoa está ali, não difere muito do sistema que o pessoal aí do judiciário já usa para audiências, que tem, às vezes, o cara está em Brasília e está tendo audiência com uma pessoa que está aí no sistema prisional, lá no norte do país, no nordeste do país, em outro lugar, e isso é válido legalmente. Então, acredito que a posição de um parlamentar, o voto parlamentar, também deve ser considerado remotamente. Deputado, que projetos que o senhor tem agora para esse ano de 2020? O que o senhor pretende agora? Como é que está o mandato? Vai ser o mandato do senhor nesse ano aí com quarentena? Olha, essa quarentena pegou o mundo todo de surpresa e nós não estamos dentro do contexto, né? Então, nós tínhamos aí no começo do ano, né, alguns projetos. Eu cheguei a me reunir com a minha equipe toda, alguns projetos nós estávamos aí para poder apresentar e poder desenvolver, estudar outras formas de projetos de lei, mas nós sabemos que essa questão da crise, né, como nós sabemos que começou em novembro na China, quando tomamos conhecimento em dezembro, aí foi avançando em dezembro, aí janeiro, que foi o nosso período que estávamos aí no recesso parlamentar, e quando voltamos em fevereiro, a ter a Assembleia, voltou em fevereiro, nós já estávamos praticamente entrando na fase crítica aí do contágio, né, do vírus, e teve que ter aí essa questão do isolamento e foram suspensos os trabalhos. Então, nós também, da minha equipe, e eu acredito também que outros parlamentares aí não estão fazendo outra coisa a não ser se dedicar aí com a equipe toda a tomar providência aí na questão de projetos, estudar formas alternativas aí que tem hoje aqui no estado de São Paulo, para poder a gente estudar uma forma de criar leis para combate realmente ao combate ao coronavírus. Ou seja, eu mesmo conversei com a minha equipe toda e nós estamos vendo que cada pessoa mora em um local, fala com um, fala com outro. Então, a população nos dá muita ideia do que nós temos que fazer. Então, nós estamos levando essa ideia para juntos para a Assembleia, né, para estudar lá e poder fazer isso virar projeto de lei. Então, nós não temos outro objetivo hoje a não ser estudar isso daí. Obviamente, tem alguns projetos que nós teríamos que estar colocando em pauta, mas vamos aguardar passar esse momento crucial para depois tornar as atividades normais. Vamos ter que aguardar. Eu acredito até, eu acho que não tem nenhuma posição hoje que não tenha aí essa mesma situação de aguardar para ver o que está acontecendo e tentar fazer de alguma forma ou de outra alguma inovação para que a coisa volte ao normal quanto antes. Deputado, a gente está vendo a importância da pesquisa, né, nesse momento de coronavírus e tal. A gente tem aí grandes centros de pesquisa importantes aqui para o Brasil, a USP, a Unesp, a Unicamp, a Unifesp. O que a Assembleia pode fazer em relação a essa questão para ajudar na pesquisa, ajudar a desenvolver pesquisas que possam ajudar, colaborar, e, por exemplo, no caso do coronavírus, né, a gente tem aí a USP pesquisando, tentando realizar testes novos. O que a Assembleia pode fazer para discutir essa questão aqui dentro da casa? Olha só, nós temos aí constantemente contato com a equipe do governador João Dória, que tem aí nos quadros aí da Secretaria Estadual de Saúde. Também temos contato muito grande com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que estão irmandados aí nas decisões, até mesmo a construção de hospitais de base está sendo feito em convênio, juntamente governo estadual e governo municipal, né, prefeitura municipal. Então, ou seja, estamos todos juntos. Então, né, tenho certeza absoluta que o governo do estado de São Paulo, através da sua equipe, da sua assessoria ligada à saúde, tem mantido contato forte e firme com todas as entidades de pesquisas, né, para poder ajudar a passar esse período aí. Obviamente, o governo, sentindo necessidade de que haja alguma mudança
na atual legislatura que temos aí, se nós pudermos fazer alguma coisa para mudar alguma coisa de lei, ele vai nos mandar, baseado em cima das pesquisas, que o pessoal acha necessidade haja necessidade de alguma mudança significativa, eles vão poder contar lá com o parlamento, com a nossa ação, com o nosso mandato. Obrigado pela entrevista, muito obrigado aí pelo depoimento. Boa sorte aí nas sessões virtuais, um trabalho durante a quarentena aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez ressalto a importância do trabalho de vocês aí da Rede Leste de Comunicação, que é extremamente importante e pode contar sempre com o apoio desse deputado. Parabéns a todos da equipe aí. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado. Bom dia. Bom dia. Lilian, daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista do governador João Dória, começa daqui a meia hora, né? Começa 12:30, por aí. E vamos acompanhar o que está acontecendo, né? A gente teve aí outro dia a fala do Davi Uip, né? A recomendação do governador até agora é isolamento, né? Medidas aí de combate ao coronavírus, né? Ele tem anunciado aí sempre aumentar a quantidade de testes, né? E tal. Como é que você vê essa postura até agora? Eu acho que eles estão sendo bem coerentes e estão se preocupando com a gente, né? Como a gente já falou, isolamento, nós não temos outra alternativa, Luciano. Por mais que eles tomem qualquer postura que o governo está tomando hoje, todo mundo dá para perceber que ele está sendo coerente, preocupado com a gente, é isolamento social, né? Para poder terminar rápido e a gente ser feliz e ficar feliz como a China, que a gente acabou de ler, né? E depois, desde janeiro, eles estavam com isolamento social e agora está podendo ir para a rua. Tá certo. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. A gente vai conversar agora com o deputado Estevão Galvão, do Democratas, né? Ele fala sobre o trabalho feito aqui no estado para conter a pandemia do coronavírus, né? Bom dia, deputado. Como é que está o senhor? Bom dia, um prazer imenso falar contigo. Bom dia, deputado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começando, que nós estamos perguntando isso para todos, né? Como que o senhor acha, na opinião do senhor, as ações tomadas pelo governo está sendo coerente com o problema atual? Na opinião do senhor, o que o senhor acha de tudo isso? Olha, a minha opinião, eu acho que é a opinião da grande maioria de todos os brasileiros. Nós temos que ouvir a Organização Mundial da Saúde, o ministro Mandetta, os governadores, quase que na maioria. E, em especial, no nosso caso, o governador Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, os médicos que compõem o grupo de trabalho, que é o secretário da Saúde, e, em especial, até o Davi Uip, que passou também pela experiência, sabe de todas as dificuldades, sabe que é uma coisa angustiante e tenebrosa. Essas pessoas é que nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir a verdade e nós temos que ter o compromisso com a vida. Eu tenho consciência plena que o problema econômico é grave. Só que o problema econômico você pode gradativamente ir recuperando. Agora, a vida você perdeu, não recupera mais. Deputado, como é que o senhor está vendo aí a sessão virtual que está acontecendo aqui na Assembleia? Como é que o senhor está vendo os trabalhos aí da casa durante o coronavírus? Eu acho que está de parabéns o Cauê Macris, está de parabéns a mesa, a diretora da Assembleia, e está de parabéns também os deputados todos que estão participando ativamente nas votações. Nós votamos na semana passada os decretos de calamidade pública do Estado, da Prefeitura de São Paulo, também do Tribunal de Contas, que abrange 644 municípios. Ontem, nós votamos o Congresso das Comissões de Constituição e Justiça e também de Finanças e Orçamento. O projeto do governador que cria, então, destina a verba de todos os fundos estaduais. O
Carlão Pinhatari fez um relatório muito bom. Houve um relatório em separado do Paulo Fiorilo e do Emílio, e também alguma coisa do Gil. Eu acho que o Emílio, o Paulo Fiorilo colocaram muito bem que o dinheiro tem que ser destinado exclusivamente para o coronavírus, mas enfim, foi uma discussão, um debate bom, e ao final foi aprovado o parecer do Carlão, que acolheu uma quantidade muito grande de emendas apresentadas e aperfeiçoou e melhorou bastante o projeto. E hoje nós vamos votar o mesmo projeto, que é 174, em plenário. Eu quero crer que teremos algumas discussões, mas com certeza será aprovado. Falando de projetos, né, e de mandato para o senhor agora em 2020, o que o senhor vê aí no horizonte? Olha, eu estou muito preocupado, como todos nós estamos preocupados. Uma crise idêntica a essa, mais ou menos idêntica, né? Que a história nos conta que foi até pior, foi a gripe espanhola, que aconteceu em 18. Mas ela teve uma duração de 66 dias. A história conta que, na época, até o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido reeleito, acabou sendo contaminado, não assumiu o Delfim Moreira, ficou lá provisoriamente, depois foi eleito Epitácio Pessoa, mas a gripe espanhola foi muito mais grave. Mas, enfim, eu acho que o Brasil está conduzindo muito bem, mas não dá para nós afirmarmos exatamente até quando vamos. O caminho, eu vejo que ainda é o isolamento, mas percebo e verificando os jornais hoje, eu percebi que está havendo um pouco de relaxamento. A percentagem de brasileiros isolados é uma percentagem boa, passa de 60%. Mas nós precisamos ficar em casa. Como não existe um medicamento e uma vacina definida, o remédio hoje é ficarmos em casa. Não tem outro. Pois é, ficar em casa, né, deputado, e ficar quietinho em casa. O senhor tá no grupo de risco? Conta pra gente como é que tá aí as ações do senhor, assim. Olha, essa história de grupo de risco é tudo muito relativo, viu? Todo mundo está sujeito a ser contaminado, independente de você 30, 40, 50, 60 ou 70 anos. A única diferença é que as pessoas idosas têm muito mais dificuldade de ser tratada. Tem um risco de letalidade maior, mas a contaminação pode acontecer a qualquer idade. Eu estou na minha casa, hoje já saí, já caminhei, já fiz alguns alongamentos, alguns exercícios. Eventualmente dou alguma saída muito rápida para cumprir um compromisso aqui, ali e acolá. Mas eu estou muito preocupado e diria até um pouco de medo, mesmo porque quando a gente adquire, você está criando condições de transmitir para mais 2, 3, 4. Você tem família, tem filhos, filhas, netos e etc. Então você tem que pensar não só em si, você tem que pensar também no próximo. Pois é, e isso é uma atitude muito bacana, né? Porque acho que o coronavírus está fazendo muito isso. Assim, a gente já pensava no próximo antes, muitas vezes, mas agora a gente está tendo que parar para olhar e ver que todos nós estamos aí juntos, né? Tá todo mundo, um depende do outro, né? E eu acho que isso depois dessa epidemia a gente vai sair um pouco diferente, né? O que o senhor acha, deputado? Não tem dúvida nenhuma. O próprio Davi Uip falou na entrevista dele que ele passou por isso e ele ficou, diz ele que ficou muito mais humilde. Você valoriza a vida diferente. E nós temos que pensar em toda a população, mas nós temos aquele povo de vulnerabilidade maior, pessoas da periferia, pessoas das comunidades, pessoas que moram muitas vezes 8 ou 10 pessoas em 1, 2 ou 3 cômodos, que têm mais dificuldade
vontade de isolamento. O governo federal está fazendo a parte dele com atraso, começou a liberar agora aquele auxílio emergência, hoje começa a liberar também para pequenas e médias empresas, mas tudo com muita demora, com muita burocracia. Mas, enfim, eu acho que todos nós, a grande maioria, nós estamos todos fazendo tudo aquilo que é possível, que for possível, para nós vencermos essa batalha o mais rápido possível. Olha, o nosso grande inimigo hoje não é a economia, não, que é um problema, mas o nosso grande inimigo é o coronavírus. Deputado Estevão Galvão, do Democratas, muito obrigado pelo depoimento aqui na Rede Alesp, obrigado pela entrevista e até uma próxima. A Rede Alesp está à disposição do senhor para falar de projetos. Muito obrigado pela entrevista. E eu estou sempre à disposição também. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Um abraço. Um abraço. Bem, Lília, agora eu vou ter o prazer de chamar a minha prima aqui da Rede Alesp. Você sabe quem que é minha prima aqui? Quem que é sua prima? Ela Será também que é a Teixeira. mesma que a minha? Ela também é Teixeira, só que ela não usa isso no nome artístico dela. É a Caterina Achute, né? Caterina Teixeira Achute. Falei certo, Kate? Tá certo isso? Você tá escutando a gente? Certinho. Boa Caterina tarde. Achute Teixeira. Ah, é o contrário. Então, acabei de vou mudar agora para Caterina Teixeira. Não, Achute, né? Descobri, não sabia disso, viu? Que ela também é minha prima, sem sobrenome, mas de coração. A gente se chama de primo por causa disso, que a gente tem o mesmo sobrenome. Kate, o que você tem de notícia aí pra gente? Fala aí. Bom, primeiro quero cumprimentar meu colega, meu amigo Luciano, meu primo, Lilian, minha prima também de coração. Obrigada aí pela receptividade. E hoje eu venho, então, passar uma notícia bastante importante. Eu acho que todos os brasileiros estão bastante ansiosos com essa medida que foi sancionada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro na semana passada, dia 1º de abril, na quarta-feira, que é o auxílio aí emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos e também desempregados. Esse auxílio emergencial foi apelidado de Corona Voucher, né? E vocês estão conseguindo me enxergar bem? A imagem tá boa? Estamos. Você tá ótimo no vídeo e tal, estou conseguindo te enxergar. O Corona Voucher, pois é, ele anunciou, né? A gente tá dando destaque nisso também, né? Ele anunciou aí, parece que vai começar a pagar amanhã, não é isso, Kate? A primeira parcela está prevista exatamente para quinta-feira, dia 9 de abril. Mas eu queria, nesse momento, passar para vocês de informação um pouquinho dos critérios, então, aí, de quem pode e quem não pode receber esse benefício. Porque muita gente está em dúvida. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos sim. Ontem eu estava vendo, porque na transmissão da Rede Alesp, na internet, você tem um chat do lado, né? E eu estava olhando, Lilian, várias pessoas, né, ao anunciar isso, várias pessoas estavam com dúvida em relação a isso. É só para quem tem o CAD único, o cadastro único no governo federal. Eu vi várias pessoas perguntando isso aqui no nosso chat. Fala pra gente, Kate, quem tem direito? É só quem tem cadastro único? É só quem tem Bolsa Família? Ou não? Tem outras categorias? Explica pra gente, por favor. Eu vou passar. Mas respondendo já primeiro a sua pergunta em relação ao cadastro único, fiquem tranquilos que não é somente quem está no cadastro único, tá? Porque ontem o governo lançou, através da Caixa Econômica Federal, um site, um aplicativo em que as pessoas que estão enquadradas na lista que eu vou passar agora, que são aí os requisitos para quem vai poder receber esse benefício, vão poder então fazer uma autodeclaração através desse site da Caixa ou do aplicativo, dizendo, então, que preenche todos os requisitos e solicitando, então, esse benefício, tá? Lembrando, então, que a pessoa que quer receber o benefício, ela precisa ter pelo menos 18 anos, um CPF ativo, ele não pode ter um emprego formal, então a gente está falando aí de emprego com carteira assinada, ele não pode ter essa carteira assinada, e ele tem que ser de baixa renda, tá? Isso é uma informação importante. Então, o que o governo considera uma pessoa de baixa renda? É uma pessoa que tem uma renda familiar aí de, no máximo, R$ 3.135, ou uma renda média por pessoa, aí a gente está falando de renda per capita, né, de até
R$ 522,50. Ô, Ele não Kate, pode Kate, não querendo te cortar, Oi. pessoas da mesma família podem entrar com o auxílio? Então, esse benefício, ele é limitado até 2 pessoas, tá? Então, se a família tiver 5 pessoas, vamos dizer, somente 2 pessoas vão poder receber aí, e aí a gente soma um valor de R$ 1.200, R$ 600 para cada um. As mães também, que são chefes de família, que é a família que a gente chama de família monoparental, eles também, essa mãe tem direito também a 2 benefícios, ou seja, o que totaliza aí R$ 1.200. Quem mais, Kate? Quem mais tem direito? Bom, essa pessoa não pode estar recebendo o seguro-desemprego, tá? E ele também não pode estar participando de programa de transferência de renda do governo federal, exceto Bolsa Família. Essa é uma informação bastante importante. Então, quem está recebendo Bolsa Família vai poder receber o benefício, tá? Mas ele não é acumulativo. Durante esses 3 meses onde essa pessoa vai receber o auxílio, o Bolsa Família, então, é substituído por esse auxílio emergencial, tá? Porque, normalmente, quem recebe o Bolsa Família é um valor inferior a esse auxílio. Então, eles vão fazer essa substituição durante esses 3 meses, lembrando que essa medida pode ser prorrogada, também dependendo da situação aí da pandemia. Então, tá? deixa eu ver se eu entendi bem. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a pessoa vai ter... quem recebe o Bolsa Família tem que optar, ou recebe os R$600 ou recebe o Bolsa Família. Exatamente, mas como o Bolsa Família costuma ser um valor inferior, com certeza a pessoa vai optar pelo auxílio emergencial. Então, ele vai ser substituído automaticamente e esse depósito vai ser feito em conta, tá? Tá certo. E microempreendedor individual também tem direito? Então, o microempreendedor individual tem direito. No caso do autônomo, que não está, então, aí, que não é um microempreendedor individual, ele precisa, pelo menos, ser um contribuinte individual ou facultativo da Previdência Social, tá? A gente está falando, então, aí do INSS. Então, se ele não for um microempreendedor individual, ele precisa ser um contribuinte da Previdência Social, tá? Para poder receber, então, esse benefício. Tá certo, prima, ó. Prima, tem mais alguma informação relevante que você queira passar para a gente? Eu quero também só dizer que trabalhadores que trabalham no regime intermitente também podem solicitar o benefício e também pessoas com deficiência ou idosos que estão na fila aí do INSS para receber o BCP, que é o benefício de prestação continuada, também podem solicitar. Tá certo, muito obrigado pela participação, prima. Obrigada, Kate. Caterina Obrigada, Schulte. gente. Catarina Um abraço, Schulte bom Teixeira. jornal. Caterine Schulte Teixeira, falando ao vivo com a gente via Skype. Muito obrigado pela participação, Kate. Bem, confira outros destaques aí que marcaram o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Departamento de Física da Universidade de São Paulo criou uma câmara de ozônio capaz de matar os vírus presentes nas EPIs, que são os equipamentos de proteção individual utilizados por médicos e enfermeiros. Esse equipamento foi desenvolvido através de pesquisas dos cientistas da universidade e é capaz de esterilizar cerca de 3.000 máscaras por dia. Essa câmara também pode desinfetar luvas e outros produtos de proteção que os profissionais de saúde utilizam no combate à pandemia da Covid-19. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um breve intervalo. Voltamos já já. Não saia daí. Não sai daí. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.